Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus. É um prazer poder compartilhar com você mais um pouco sobre a palavra do Evangelho de João. Durante essa semana, estamos abordando os principais pontos relacionados à experiência do Senhor Jesus, ali naquele momento em que ele vivia, nos seus últimos 3 anos e meio, em relação com as pessoas, como é que ele se relacionava, como é que ele atentava para a necessidade de cada pessoa, utilizando figuras do dia a dia, como a água, como o pão. Hoje estamos aqui para compartilhar com você sobre o aspecto do Senhor Jesus como pão vivo. E o Eduardo está aqui conosco. Eduardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Separando esse tempo para compartilharmos um pouco mais sobre esses aspectos do Senhor Jesus. Nós vamos ler João 6 para falar sobre o pão vivo. O pão vivo, né? Exatamente. Jesus como esse pão vivo. João 6 fala assim: assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pois o Senhor Jesus, na verdade, a preocupação dele, Eduardo, era essencialmente suprir a necessidade do homem. Mas hoje, pelo versículo que nós vemos aqui, é comum, muitas vezes, quando você ajuda uma pessoa ou você está ajudando os irmãos, e a partir dessa ajuda, às vezes as pessoas querem te jogar confete, achando que você é o responsável, né, por alguma coisa, e isso é muito perigoso. O Senhor Jesus, a intenção dele aqui, nesse momento, ele não queria ele se retirou, né? Entrar numa publicidade. O Senhor não estava buscando publicidade. E veja bem, se o Senhor Jesus aceitasse aqui, nesse momento, ele ia criar uma grande confusão, tá certo? E se ele aceitasse ser rei aqui dessa forma, né, como pelo que ele estava fazendo, então as pessoas, então vamos fez esse milagre, então é rei, então, né? Aí isso poderia dificultar o trabalho, a obra do Senhor Jesus e atingir outras pessoas, enfim. Não era aqui para mostrar que não era o objetivo do Senhor se exaltar aqui. Quem vai exaltar o Senhor Jesus, e quem exaltou o Senhor Jesus é o Pai. É o Pai que exaltou e exaltará sempre o Filho. E logicamente aqueles depois que ganharem a vida vai estar exaltando o Senhor. Mas o ponto principal aqui era esses versículos, né? Eles lembram um pouco o programa passado, sim, né, que falava dos 5 pães e dos 2 peixes, né? Então é só para pegar uma continuidade em relação a falar que esse Senhor, agora nós vamos ver ele como esse pão, né? Esse pão de cevada, esse pão que nutre, né? Que nutre mesmo 5 pãezinhos, quer dizer, se a nossa oferta é de 5 pãezinhos, mesmo esses 5 pãezinhos, eles nutrem, né? Eles são suficientes, porque o Senhor é nutritivo, não é verdade? Ele é essa vida, esse nutridor, é Ele. E o próprio, vamos dizer assim, o próprio pão, né, que nutre a pessoa, Ele é esse pão. Perfeito. Então, é tão maravilhoso que aquilo que nós já falamos um pouco, da experiência de cada um, de ser multiplicada mesmo, né? De levar as suas experiências. Exatamente. Porque Ele nos enriquece para nós termos uma função no corpo, né? Não pode morrer em nós a experiência, não é verdade? Aquilo que ganhamos do Senhor, nós temos que apresentar. Tem que apresentar. Eduardo, na sequência aqui, é dito o seguinte, em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 26 a 27, é dito: respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes.
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Eduardo, aqui na verdade o Senhor Jesus está fazendo um alerta. Eu gosto muito do Senhor porque o Senhor é muito prático, direto, transparente. E aqui o Senhor foi muito claro com aqueles que estavam lá, né? Com aqueles que estavam seguindo o Senhor. Senhor, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então, isso aí é um ponto importante, Eduardo, para que eu e você e o amigo de casa, amiga de casa que tem um interesse em buscar o Senhor, nós devemos fazer uma reflexão. Qual é a minha intenção em buscar o Senhor? Muitas vezes, muitos de nós buscamos o Senhor para atender alguma necessidade pessoal. Vamos, por assim dizer, vamos supor que eu estou com uma enfermidade. Então, eu vou buscar o Senhor para me curar desta enfermidade. Feito esta cura, por quê? Eu vou buscar porque eu estou vendo que o Senhor curou muitas pessoas, então também vou nesse embalo. Mas o Senhor me curando, eu já me dou por satisfeito e eu falo, Senhor, tchau, tchau. Muito obrigado, o Senhor é muito bom. Me curou, muito bom, obrigado, Jesus. Já atendeu a minha necessidade e vou embora, viro as costas ao Senhor. Porém, o Senhor alertou aqui que nós devemos esse trabalhar, né, esse buscar o Senhor, não pela comida que perece. Esse pão, né? Não só para, no caso deles, eles estavam procurando o pão físico. Pão físico, encher a barriga de pão, porque eles estavam com fome. Mas o Senhor fala assim, olha, toma cuidado. Nós devemos buscar o Senhor pela comida que subsiste para a vida eterna. Que subsiste para a vida eterna. Ou seja, é o próprio Senhor Jesus como pão da vida. Então, independe da nossa situação pessoal, se ela é atendida ou não, nós devemos estar buscando o Senhor como aquele que vai nos alimentar para dar vida, a vida eterna para nós. Para que nós possamos segui-lo sim. Não simplesmente porque ele já atendeu uma necessidade pessoal e aí eu falo, tchau, tchau, Senhor. Não, nós devemos continuar buscando o Senhor. Essa experiência ela é muito rica e uma grande lição para nós, né? Que não importa a circunstância, não importa a situação que você está passando, o Senhor é o Senhor. Né? Ele é a vida, Ele é a vida. É claro, ele não quer nos abandonar, mas Ele também está dando esse alerta, cuidado, né? Não me busque só para fartar a tua barriga, a tua fome, né? Mas me busque por amor, me busque pelo coração, me busque pelo que eu sou, né? Me busque porque eu preciso de ti. Em última análise, Deus quer o homem como Deus quer o homem, exatamente. Não é verdade? Então, isso é um alerta muito grande para nós não sermos interesseiros, senão a gente vem sempre com listinha, né? Eu preciso disso, preciso daquilo, tenho essa necessidade, tenho aquela necessidade, meu filho vai fazer vestibular, Senhor, passa ele e tal, né? Então é uma coisa assim. Voltamos a seguir. Vamos fazer um breve intervalo e na sequência vamos dar continuidade a essa palavra. O projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Imóvel Imóveis. Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal.
Estamos de volta com o nosso programa Café com Deus. Dando continuidade ao aspecto do Senhor Jesus como o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu para alimentar a humanidade, vamos ler Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 33 a 35. Eu vou ler para você, Eduardo, e ler para o nosso amigo de casa, para o nosso amigo de casa. Preste bastante atenção nessa porção da palavra. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Presta atenção. O pão de Deus é o que desce do céu, e dá vida ao mundo. Repita comigo. O pão, você que está em casa aí, é importante que você repita essa palavra do Senhor Jesus nessa porção. Repita comigo. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. O Senhor Jesus, Ele é o único alimento que pode, de fato e de verdade, saciar. Sabe aquele vazio que você tem dentro do seu interior? Sabe aquela sede que você tem, aquela ansiedade que incomoda você e você não consegue saciar aquela sede? A insatisfação. Aquela ansiedade. Eduardo, a gente tem observado, até entre os nossos familiares, alguns jovens também, que eles têm uma fome, uma ansiedade exagerada. Então eles ficam buscando e vai. Veja bem, não estamos falando se é certo ou errado. Não é que a questão não é essa. Mas primeiro vai no cinema, depois volta, vai para uma festa, depois sai daquela festa, vai para uma outra e não consegue. E usa celular direto. E sai um celular. Agora acho que. E compra uma roupa nova que está boa, comprou. E o carro, que ele acabou de comprar um carro, mas saiu outro, ele já vai comprar. E aquele saco sem fundo. Ele não consegue. Um agito, né? Então, a única coisa, o único alimento que pode saciar essa sede da humanidade, essa fome da humanidade, é o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele falou: Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus falou. E o que vem a mim, pergunto para você, amigo de casa, você tem ido ao teu Senhor ou está morrendo de fome? Eduardo, você tem ido ao Senhor? Muitas vezes ele está mendigando o pão aí, mendigando. A mesa está posta e você está morrendo de fome. O senhor está falando, vem a mim. Está com fome? Vem a mim. Não, é impressionante. Né? E como nós desfrutamos ou comemos do Senhor Jesus? Quando fala vem a mim, jamais, eu acho que muitas coisas, muitas situações do nosso dia a dia nos amarram. Sim. Né? Por isso que o Senhor, Ele rompeu os grilhões. Sim. Ele rompeu as amarras da prisão que nós vivíamos e ainda vivemos às vezes, né? Então por isso você tem que invocar, por isso que você tem que fazer algum esforço, rogar para o Senhor de leitura de palavra, de estar junto com os irmãos, de ir nas reuniões onde você se reúne, de ser um pouco mais ativo, espiritualmente falando, porque aí essas coisas que estão te amarrando, elas vão, com naturalmente certeza. Os grilhões vão cair sem chave, sem nada, vão cair sozinhos, né? Então, porque Ele é a vida, Ele fala muito claro, Jesus, 2 pontos, eu sou o pão da vida. Então o alimento da vida é Ele, quer dizer, indicando que tudo o resto é morte, da vida. Né? Sem Jesus, nós, por mais bonitinho que estejamos, por mais perfumados, por mais certinhos, você está na morte. Jesus. É Jesus que é a vida. Só o Senhor Jesus que sacia. Dentro deste assunto tão importante, nós queremos que você, queremos fazer um convite para você.
Nós temos feito esse convite durante a semana. No dia 1º de dezembro, nós vamos ter lá no espaço Café com Deus uma palestra justamente que trata sobre a vida que vence. Esse pão da vida, se eu e você estivermos comendo e recebendo esse pão da vida, essa vida em nós, ela vence todas as coisas. Ela vence a nossa preguiça, o nosso mau humor, vence o pecado, vence a morte, as divisões, as brigas, tudo que... A ira. Porque é uma vida superior, essa vida eterna, né? A natureza dessa vida, ela é elevada, ela é capaz de sofrer dano, ela é capaz de sofrer rejeição, ela é capaz de perdoar. Por isso, o Senhor aqui ele é tão simples em falar que Ele é o pão da vida. Eduardo, eu não fico sem pão. Eu, sinceramente, todos os dias, pela manhã, se não tiver pão, aí eu passo dificuldade. Então somos dois. Eu passo apertado. Agora, por questões de saúde, eu preciso perder um pouco de peso, não tirou o pão. Trocou o pão normal com o pão integral. Mas ainda é o pão. É o pão. Muito mais o Senhor, como pão da vida, esse nós não podemos deixar de comer, né? Eduardo, temos mais uma porção aqui. Vamos ler antes do próximo intervalo? Sim, dá tempo. Vamos ler. Seria João 6, 41 e 42. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Aqui realmente mostra que as pessoas, né, ao redor do Senhor Jesus, triste situação. Algumas pessoas trouxeram dificuldades para o Senhor, né? Como esses daqui, esses judeus, é que eles estão questionando. Esse é o grande problema. O Senhor se apresentando a eles como pão que desceu do céu, eles não conseguiam ver naquele homem esse pão, né? Essa vida. Que ele tinha essa vida, ele era o pão da vida. Mas pera um pouco, isso aí não é o filho de José, isso aí não é Jesus, filho de José, o filho daquele carpinteiro, não é José? Acaso não lhe conhecemos? Como agora diz, desci do céu? Amigo de casa, amiga de casa, nós precisamos exercitar a nossa fé. Crer na palavra, crer no testemunho de Jesus e provar se de fato o Senhor é ou não esse pão da vida. Eu desafio você, se você tem dúvida, você invocar o nome do Senhor, você ir à palavra e provar do Senhor Jesus como pão da vida. Repita comigo, diga, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Se você praticar o invocar do nome do Senhor, você com certeza provará que o Senhor Jesus, Ele é esse pão da vida. Amém. Aguarde mais um instante e voltamos daqui a pouco. Um minuto só. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Imóvel Imóveis. Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal. O projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075.
Estamos de volta com o nosso programa Café com Deus. Eduardo, antes de darmos sequência nesse último bloco, eu gostaria de fazer novamente esse convite para a palestra no dia 1º de dezembro, às 19h30, lá no Espaço Café com Deus. O tema da palestra será A Vida que Vence. A Vida que Vence. Mas é importante que você faça a sua inscrição. Ligue agora mesmo para o Vavá no 4141-2224. 4141-2224. Inscrição com o Vavá. Faça a sua inscrição. Diga ao Vavá: Vavá, eu quero confirmar, eu não quero ficar de fora dessa palestra. E convide mais o seu amigo, alguns dos seus familiares. Faça a inscrição deles também, para que eles possam provar do Senhor Jesus de maneira viva, como pão da vida, como pão vivo que desceu do céu. Temos aqui, agora, na sequência, mais uma porção da palavra. O Senhor Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Tem bastantes pontos, né, aqui para compartilharmos. Hein? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Nós sabemos essa passagem quando o povo judeu atravessou o deserto, 2 milhões de pessoas, liderados por Moisés, né? E no caminho eles tinham, claro, que comer, que beber e tal, e o Senhor, num momento, mandou este maná do céu, como um pão que desce do céu, não é verdade? E só que aqui diz que esse maná que comeram no deserto morreram. Né? Indicando que foi um suprimento, um alimento que supriu, que é uma coisa maravilhosa, porque descia do céu o negócio, quer dizer, um milagre, não é verdade? Mas mesmo assim alimentou para eles fazerem a caminhada. A caminhada, isso é importante. Mostrando, sustentou a caminhada. O Senhor agora está mostrando que Ele é a realidade desse maná. Do maná. Para que nós possamos, Eduardo, caminhar. E não morrer, né, mais. O dia que eu fico sem comer pão é duro. É difícil ir trabalhar. Se você só toma um café e não come pão, Então, exatamente aqui, quando o Senhor faz esse paralelo aqui, o Senhor quer mostrar que Ele é o verdadeiro maná. Ele é o verdadeiro pão da vida, do qual, se eu e você comermos desse pão vivo, que é o Senhor Jesus, você pode ter a certeza que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá até na volta do Senhor, na segunda volta do Senhor, nós vamos estar em pé, porque eu e você, nós estamos comendo do maná vivo, do pão vivo que desceu do céu. E continuando fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Viverá eternamente. Em Deuteronômio 8, fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui é interessante que o Senhor fala tanto de eu sou o pão vivo que desceu do céu, mas aqui realmente, claro, ele não é o pão nesse aspecto literal, o pão, sei lá, o vegetal, né? Sim. Não é verdade? Ele é o pão, por isso que aí fala em Deuteronômio que a palavra, esse pão na realidade, é o verbo de Deus, é a pessoa do Senhor. Não é verdade? Sim. É uma coisa já espiritual, ele se tornou o Espírito que dá vida, em Coríntios fala. Verdade. Então hoje, quando você invoca o Senhor, quando você lê a palavra, aquilo é vivo para você, a pessoa é viva, quer dizer, o Senhor se faz presente. Então esse alimento é que nós temos que buscar. Né? Amém. Eduardo, é interessante ainda que ele diz, o pão, olha que interessante aqui, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Isso significa que, através da morte do Senhor Jesus, através da crucificação do Senhor Jesus, eu creio nisso. Você crê nisso também? Sim. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo
quando ele foi crucificado na cruz. Ele foi partido por mim e por você. Ali na cruz, ele derrotou o pecado, o velho homem, a vida natural do homem. A morte. Ele derrotou ali a morte. E ele derramou o seu sangue preciosíssimo pelos nossos pecados para provar, né, para anjos, para Deus, para o Pai, para os homens, que o sacrifício dele, através do sacrifício da crucificação e morte do Senhor Jesus, eu e você fomos transferidos de uma situação de morte para uma situação de vida, ou seja, através da redenção do Senhor Jesus. É isso que eu quero falar para você. Que quando o Senhor fala que o pão que ele daria seria a carne dele, significa que ele morreu por nós, ele nos redimiu, ele nos tirou da situação de morte, e no terceiro dia ele ressuscitou e tornou-se o Espírito que dá vida. Então hoje, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nos arrependemos e dizemos: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu recebo a Ti como o pão da vida. Senhor, eu creio na redenção, eu creio em Ti, Senhor Jesus. Amém. Então, o pão que o Senhor fala, que Ele deu aqui para nós, foi através da sua morte e ressurreição, através da sua redenção. Por isso que ele fala que o pão que ele daria seria a carne dele, né? E depois nós vamos ver mais adiante que o Senhor fala que nós devemos lembrar de partir o pão, né? Dizendo que toda vez que nós lembrarmos do Senhor, depois lá na frente, na prática da vida da igreja, ele fala que nós deveríamos partir o pão em memória dele. Então tem muito a ver, mas isso nós vamos ver com mais detalhes nos programas por vir. Veja como o Senhor fez uma obra maravilhosa. Quem ia imaginar, né? Que ele realmente ele ultrapassou todo até o pensamento de Satanás e tal. Quer dizer, ele fez uma coisa revolucionária. Porque ele, como primeiro pai, depois se torna o filho perfeito, homem perfeito, faz toda a obra, morre, se torna espírito da vida que hoje entra em nós. Amém. Sim. Né? E preenche aquele sopro de Deus de Gênesis. Quando criou o homem, ele criou o homem com o sopro. Então veja, nós estamos então voltando lá no início, não é? Pela obra maravilhosa do Deus triuno, nós estamos salvos, e estamos redimidos, e estamos de novo em comunhão com o Pai. Né? É maravilhoso. Eduardo, encerrando esse bloco, temos um último versículo que diz: pois a minha carne, vamos ver junto? Vamos. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Presta atenção nesse final. O Senhor falou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, suponhamos que o Senhor seja o pão da vida. Então, para eu viver por meio dessa maçã, vamos supor que aqui fosse o pão, eu tenho que comer. Quando eu como esse alimento, ingerir esse alimento, eu vou passar a viver por meio dos nutrientes desse alimento. Então, corajo você a comer e beber do Senhor Jesus, invocando o seu santo nome. Amém. Jesus é o Senhor, e até o próximo programa.